Olá, meu nome é Silvia, sou professora da Unesp, mas estou prestando serviço para a Univesp e estou responsável pela disciplina Projeto Integrador Plano de Aula. Hoje a gente vai entrevistar a professora Lorenisa, mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelo castanho, uso óculos, estou vestindo um macacão preto, usando um colar de pedra e estou sentada para receber a minha entrevistada hoje. E antes de me referir à Lorenisa, primeiro eu queria compartilhar, assim, sou professora de matemática, né, e ministro disciplinas para cursos de engenharia, de matemática e tal. E como o tema que a gente vai falar hoje é sobre a educação escolar inclusiva, de alguma forma eu estive sempre ligada com a inclusão, né? Porque a matemática não é uma disciplina bem vista pela maioria das pessoas, a maioria das pessoas tem dificuldade e por conta dessa dificuldade elas acabam precisando de suporte para se autodesenvolver na disciplina. Além disso, em 2018, eu tive um contato com um aluno da engenharia mecânica que possui os traços de transtorno do espectro autista. Não tinha laudo, tinha 21 anos e não tinha laudo. E esse contato que eu tive com o aluno na Unesp de Ilha Solteira acabou direcionando a minha carreira em função da educação inclusiva, tá? Eu vou falar um resumo, mas um resumo mesmo né, do currículo da professora Lorenisa. E aí você me corrige, viu, Lori? Porque eu não sei se eu vou falar certo o seu sobrenome. Lorenise Knack da Costa. Ela é contadora de histórias. E além de contadora de histórias, ela é palestrante e professora de educação especial da Secretaria Municipal de Educação de Bauru, mas já atuou em outras etapas da educação básica. É graduada em Pedagogia e Letras, cursou diversas especializações relacionadas à educação especial e em 2022 defendeu uma dissertação de mestrado intitulada Encontando um Canal Colaborativo, Inclusão, Autismo, Histórias e Matemática. Hoje, em especial, a professora Lorenisa vai compartilhar experiências relacionadas a um estudante que ela acompanhou desde os anos iniciais do ensino fundamental. E que, por cuidado, a gente vai denominar por Léo, tá? Lorenisa, seja bem-vinda. Bom te ter aqui numa experiência diferenciada aqui com o pessoal da Univesp. E eu gostaria que você começasse compartilhando conosco a maior dificuldade que você enfrentou antes do estudante ingressar nos anos finais do ensino fundamental. Olá, é um prazer. Obrigada pelo convite de estar com vocês, mas antes de eu responder aí a sua primeira pergunta, eu queria me autodescrever, né? Sou Lorenisa, mas muitos me chamam de Lore, então não tem problema ser durante a nossa conversa, se me chamar de Lore, não tem problema. Sou uma mulher de estatura média, tenho 54 anos, de cor branca, meus cabelos, né, são curtos e uso óculos. Sou mãe também de 3 filhos, e aí que eu também queria assim, deixar registrado que eu sou mãe de um filho, desses meus 3 filhos, um com deficiência. Hoje ele tem 26 anos e ele tem deficiência visual, deficiência auditiva e está fechando, como na época, né, a gente não tinha, está fechando o diagnóstico com autismo. Nós estamos aí num processo, porque ele mesmo quer ter isso como uma comprovação, né, de tudo que ele tem passado. Relacionado assim, qual foi a maior dificuldade que eu enfrentei, né, antes do estudante ingressar nos anos finais do ensino fundamental? Então, como eu acompanhei ele nos anos iniciais, a maior dificuldade é ele permanecer num espaço sentado, mantendo a atenção concentrada, prestar atenção no professor, ouvir o que o professor vai falar, prestar atenção na turma, copiar da lousa, o professor colocou lá na lousa, ele olhar para a lousa, copiar da lousa, colocar no caderno. Então, assim, porque no início, o que ele fazia? Ele ficava correndo muito. Então, ele corria, corria, corria.
Então, quando ele estava no segundo, terceiro, quando estava no terceiro para o quarto ano, para o quarto começou uma melhora, e daí do quarto para o quinto, a gente não sabia como é que seria para o sexto. E ele estudava no período da tarde, né? Então, assim, a dificuldade era, agora ele vai mudar de período, ele já tem uma dificuldade de aceitação de novos professores, mudar um professor de um ano para o outro, já era dificultoso para ele. E aí, como é que seria ele recepcionar, ter todos aqueles professores por áreas? Então, era uma dificuldade muito grande, então havia uma preocupação muito grande. Mas a maior delas era realmente ele manter a atenção concentrada, ele ficar concentrado naquilo que ele fazia, ele fazer as coisas sem ter crise ou sem ter birra, né? Porque muitas situações, às vezes, não são crises, são birras. Por quê? Porque quer fazer só o que quer. E no ambiente escolar não é assim, né? Eu preciso me adequar aos ambientes, assim como as demais pessoas precisam adequar, qualquer ser humano precisa se adequar a isso, era dificultoso isso no início, né? Então, minha maior dificuldade era essa, de trabalhar com ele entender tudo isso e desenvolver. Porque a criança, quando ela está na escola, quem ensina ele ter atenção concentrada, desenvolver a criatividade, todas essas funções psíquicas superiores que a pessoa precisa ser estimulada, quem ensina é a escola. E ele não tinha muito isso, então nós tínhamos que trabalhar e desenvolver isso. Então eu estava em sala de aula, já estava acompanhando ele para desenvolver, nunca imaginava que eu ia acompanhar ele até o nono ano, né? Até as séries finais do ensino fundamental, né? Não imaginava, mas eu tive esse privilégio de acompanhar. E outra dificuldade também que eu estava enfrentando, que a gente estava enfrentando, que quando chegou para os professores escolherem, por exemplo, na escola que a gente estava, então nós tinha, por exemplo, 3 sextos anos. Ninguém queria pegar por exemplo, o sexto ano B, onde estava o Léo. Por quê? Porque era um desafio. Então, pensa, muitos anos atrás, ter uma criança de nível de suporte 3, né, que fala muito pouco, mas ele tinha uma inteligência preservada, né, o cognitivo dele estava preservado, então era uma coisa assim muito difícil. Então, foram situações, várias situações que a gente ia sofrendo durante esse caminhar. Por quê? Porque tudo tinha que ser muito certinho, né? Então, nós queremos alunos que ficam sentados, que não levantam, que não respirem, que só faz o que o professor manda. Então, essa mudança de mentalidade do professor também era difícil, né? E nós temos essas situações de profissional, o aluno levantou, mas por que ele está levantando? Então, eu não podia levantar. Então, essas situações, assim, o professor do sexto ao nono, nós sofremos um pouco essa situação de não querer escolher a turma dele, né? Mas depois no processo, né? Depois eu vou contar um pouquinho, né? Quando mais para frente, talvez se eu tiver oportunidade. Joia. Mas foi muito bom, né? Depois que passou essa fase, né? Nós tivemos outros ganhos e outros sucessos. Joia, obrigada, Lore. E agora sim, porque essa disciplina ela é oferecida para os alunos que estão cursando licenciatura em matemática, né? Então, eu gostaria de saber se você lembra de alguma situação que envolveu a aprendizagem de matemática nos anos finais do ensino fundamental. Tem várias, são várias, assim, que eu lembro com muito carinho, ficou marcado. Tem uma que me marcou muito, que o professor, depois que passou essa fase, que eles descobriram que eu estar em sala de aula, eu como professor de educação especial, era muito bom, tanto que depois os professores todos queriam escolher onde eu estava. Então, onde nós estávamos, eu e o Léo, era bom. Por quê? Porque também ter um professor de educação especial junto, não estaria só para o Léo, estaria para todos. E aí eu lembro com muito carinho que um professor entrou e ele ia ensinar o positivo e o negativo. E aí eu fiquei pensando, como é que ele vai ensinar isso? E eu fiquei pensando como é que eu ia também fazer isso para o Léo. Mas ele foi tão feliz na atividade dele que ele entrou, trouxe um monte, 2 sacos, bastante mesmo, com tampinhas vermelhas e tampinhas azuis. As vermelhas significavam os números negativos e as tampinhas azuis eram os positivos. E ele apresentou de uma forma maravilhosa. Ele deixou as crianças manusearem, ele formou grupos. E aí, conforme o Léo foi olhando,
Eu só tinha que direcionar. Então, eu falava assim, ó, Léo, essa daqui é assim. Essa aqui significa que são os números negativos. Eu perguntava, o que, que o vermelho significa? O número negativo. O que eu fiz, assim, quando o professor começou a passar atividade na lousa, porque ele não mudou de cor, tá tudo de cor. Tudo que era negativo, eu escrevia com caneta vermelha, todos o número, mesmo com o sinal, o número também. E o que era positivo, eu escrevia para o Léo com a caneta azul. E aí ele pegava a calculadora e ele entendia o que ele tinha que fazer. Tanto que com os sinais, por exemplo, a mudança de sinal, se era adição, se era subtração, se era divisão, se era multiplicação, ele entendeu. Porque quando você Olha. tem a diferença dos números, né? Sim, sim. Ele entendia. E ele fazia aquilo. E aquilo foi muito emocionante. Ele falou, Valor, eu não acredito. Eu falei, nem eu. Sabe quando você diz assim, nem eu? Porque você fica, é isso que eu digo, né? Eu aprendi muito, porque você fala assim, não vai conseguir. Você não pode fazer isso. Jamais, para nenhum ser humano e para ninguém. Você tem que falar assim, olha, tenta, faz, você vai conseguir. Se ele não vai conseguir, isso é uma consequência, mas você está fazendo. Às vezes ele não consegue decidir, mas você vai fazer de outro. E aí ele vai conseguir. O tanto ele vai conseguir, eu não sei também. E aí as pessoas falam assim, mas quanto ele vai fazer? Eu também não sei, porque nós, seres humanos, nós também não temos, nós temos as nossas limitações. E aí, com o tempo, o que nós começamos a fazer? Tirei a cor vermelha do número. Só deixei o sinal. Só o sinalzinho de vermelho. E aí, com o tempo, a gente tirou tudo. E ele conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer. Porque ele conseguiu absorver o que era negativo, o que era positivo. Ele aprendeu o conceito, né? Ele aprendeu o conceito. Porque o importante, não adianta você ir se você não aprendeu o conceito. O conceito é muito importante. E aí, ele amava matemática. Eu não tive problema com o Léo com matemática. Que interessante. E ele era suporte 3? Ele era suporte 3. Suporte 3. Aquela criança que não senta, aquela criança que só levanta, que só corre. E aí, uma das coisas, assim, que eu lembro que um outro professor também fez, ele gostava muito de caixas, né? Eu até criei uma história que fala de caixas. Ele amava caixas. E a caixa, o que o professor incentivou a gente? Nossa, que legal sua caixa. A gente podia pensar em fazer alguma coisa com essa caixa. Ele falou, eu já sei, carrinho de sorvete. Aí ele criou um carrinho de sorvete, mas ele fez um carrinho de sorvete nele. Claro que a caixa foi... Ele fez um buraco, que ele pudesse entrar, ele elaborou, fez tudo. E aí ele ia de sala, e aí o professor ajudou para a gente criar, por exemplo, na sala, quanto custava um picolé, quais eram os sabores. E aí o professor ajudou a fazer os bilhetinhos, e os amigos também. E aí ele foi vendendo nas salas de aula dos anos iniciais. Aí nós pedimos um desafio para ele ir para os anos iniciais. Aí eles escolheram. Ele anotou, voltou para a sala, e aí criou situações, problemas. Porque eles tinham que resolver quantos picolés tinham vendidos, quantos reais ele teria recebido, se tinha valor diferente de um, se era diferente do outro, né? Se o morango era mais caro, se outro com chocolate era mais caro. Então ficou uma coisa muito legal. E eu vi assim que era muito legal. E uma outra situação, só uma que ainda, só para contar, de uma professora, quando ele estava no 9º ano, que as situações começam, aí o negócio começa a ficar mais sério, né? O 9º, o negócio ia começando mais sério. Mas uma coisa que a professora fazia, ela, por exemplo, ensinava equação de primeiro grau lá, né? Então, ela dava x mais 1, x mais 3, sei lá. Aí ela fazia umas 10 atividades com aquela atividade, com aquele tipo de expressão. Aí começava a ficar um pouco mais difícil. Ela dava mais 10 ou 8, depende como a turma estava. Se a turma estava muito cansada e ela tinha explicado, então ela explicava. O que eles fizeram? Eles não fizeram uma atividade só para o Léo. Eles fizeram uma atividade onde o Léo estava. E outras crianças, tinha até criança junto com o Léo, uma que tinha deficiência intelectual, né? E outras crianças que tinham dificuldade de aprender, e todas faziam. Por quê? Porque se utilizava de situações simples, se planejava com intencionalidade, porque o professor queria que eles aprendessem positivo e negativo, a professora queria que eles aprendessem equação, e ela achou formas de ensinar e para eles fazerem.
porque ele tem que experienciar. Ela falou assim, não, eles precisam fazer para Sim. eles verem se eles aprenderam. Eu, Porque eu não consigo dar outra coisa se eu não sei se eles aprenderam. eu vou E é isso mesmo. aproveitar o gancho, né, dos exemplos que você está dando, porque como a disciplina, o produto final, eles têm que implementar um plano de aula que eles vão construir em grupo. Que mensagem você deixaria para esses professores, né, que serão futuros professores de matemática? Alguma coisa que eles possam considerar quando eles estiverem criando esse plano de aula? Oh, eu lembro de uma frase, frase não, né? Mas tem muito Paulo Freire, né? Quando ele fala assim: ensinar não se reduz a transferir conhecimento, mas implica numa ação de mobilizar o outro para aprender, né? Eu gosto muito disso, porque quando você vai fazer um plano de aula, essa mobilização, o professor tem que mobilizar, ele tem que elaborar seu planejamento para que o conteúdo que ele vai ensinar tenha sentido para o outro. E aí, como é que eu faço com que tenha sentido para o outro? Então, eu tenho que partir primeiro daquilo que é de experiência do ser humano. Ó, eu sei que isso ele sabe. Ah, eu vou preparar lá meu plano de aula. Ah, eu já sei que o Léo já sabe o que é picolé e quanto custa um picolé. Eu já sei dessa realidade. Então, porque a gente vê hoje muitas pessoas não gostam de matemática. Odeiam matemática, fala que é chato, que é difícil. Por quê? Porque às vezes a gente transforma ela muito difícil, mas ela faz parte do nosso dia a dia, né? Sim. Então a matemática, ela tem que surgir das vivências diárias. Então, por exemplo, se ele vai elaborar um plano, que ele pense naquele público, como é que seria legal ele aprender de uma forma mais simplificada e ele vai aprender aquele conteúdo. O que eu vou usar? Mas eu tenho que planejar ele com intencionalidade. E o que eu vou usar? Muitas vezes, porque você tem que ir, por exemplo, você está numa teoria, você ir para a prática, você manusear. Você já imaginou você ensinar para a criança manuseando o material? Então, formando grupos, como é que eles podem elaborar? Como é que eu posso planejar? Então, realmente, né? Se um professor pensar ele como professor, onde ele estiver, que ele planeje com intencionalidade, que ele conheça o seu público e que ele faça a diferença onde ele estiver, para que muitos alunos queiram ser professor e principalmente ser professor de matemática. A Lori, a gente já está quase no final, então eu só vou fazer um fechamento. Primeiro, te agradecer pela sua participação. Tenho certeza que os alunos vão aproveitar muito a nossa entrevista. Eles também vão estudar o seu vídeo que está contando as histórias. Eu programei lá como atividade de estudo. Então, espero que eles gostem e utilizem as suas dicas, tá bom? Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço, obrigada à Univesp, obrigada a você, Silvia, foi um prazer participar com vocês. Obrigada. Então, pessoal, a gente encerra essa entrevista, espero que vocês aproveitem. Muitas das dificuldades associadas à disciplina da matemática estão associadas à forma como o professor trabalha. Tá? Existem inúmeras pesquisas que indicam que o comportamento que o professor tem em sala de aula pode fazer com que o aluno goste ou não da disciplina, e a matemática tem uma influência muito grande no gostar. Muita gente não gosta, como a Luri falou, e muito desse não gostar está associado ao comportamento do professor. Que vocês planejem uma aula de tal forma que os alunos gostem e tenham, além de aprenderem, tenham uma boa experiência com vocês. Até a próxima!